Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 183. Hoje nós vamos gravar um pouquinho mais. A Gênesis, capítulo 6, o tema é a matéria, a questão é a questão de número 5. Então nós estamos comentando aqui a respeito dessa compenetração com o laboratório de Deus. Aí, com todo respeito, você pode me dizer assim, mas que laboratório de Deus é esse? Porque o químico, ele tem o laboratório dele, mas e o laboratório de Deus, onde é que ele se encontra? Ora, o universo é o laboratório de Deus. Os universos, todas as dimensões. Então, observe para você ver no laboratório de Deus um número incontável de elementos para a gente, assim, pesquisar, para a gente analisar. Eu analiso tudo. Eu não sei se é porque eu tenho essas faculdades relacionadas aos dons mediúnicos, mas eu tenho uma faculdade que é como se fosse um raio-x. Então, por exemplo, eu ponho a mão numa árvore, praticamente eu me compenetro com a seiva, com todos os elementos daquela árvore, né? O hidrogênio, o oxigênio, todos os elementos. E de repente parece que eu começo a ver aquela árvore por dentro. Mas isso não é só a árvore também não, viu gente? São pessoas também. Tem pessoas que eu a vejo por dentro e por fora. Mas como eu pautado no respeito, então eu sei que isso faz parte de faculdades que eu possuo, então eu até agradeço a Deus quando isso acontece. Mas não é com todo mundo que, assim, que se relaciona comigo, não, entendeu? Assim, se relaciona na amizade, essas coisas assim. Por exemplo, assim, de cada 10 pessoas que são amigos meus, 9 eu os conheço por dentro e por fora. Você fala, meu Deus do céu, eu achava que ia ser o contrário, de cada 10, uma só. Não, de cada 10, 9 eu as conheço por dentro e por fora. E conheço vidas passadas, algumas vidas passadas. Não é fácil não é brincadeira. Mas essas faculdades são os elementos que eu possuo que me proporciona condições de análises, de pesquisas. Então, o que muitos cientistas desconhecem em matéria de fluidos, eu conheço milhares de fluidos. Então, por exemplo, se a pessoa passa em 4 lugares antes de passar onde eu me encontro, por exemplo, eu encontro com uma pessoa, essa pessoa esteve em 4, 5 lugares antes. Eu sei que essa pessoa esteve em determinados lugares diferentes, porque eu vejo camadas de energias, de fluidos impregnados naquela pessoa, ali tanto no corpo físico quanto na alma dela, né? Eu vejo
Eu vejo, só que eu não posso falar nada. Ô, Luiz, mas isso faz parte do tema, lógico. Ó, mas onde param as apreciações do homem? As apreciações. Isso aqui é de acordo com a bagagem de cada um. Mas onde param as apreciações do homem? Cada um usa os elementos que possui. Cada um usa as ferramentas que possui. Eu utilizo as minhas ferramentas. Você utiliza as tuas ferramentas para se compenetrar aquilo que você consegue se compenetrar. Mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, que já descrevemos em partes, né? Prossegue a obra da natureza. Olha só para você ver. Onde o vulgo toma aparência como realidade, onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas, olha só para você ver. Sabedoria de Galileu. Onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas. O que ele está querendo dizer com isso aqui? O prático. Escreva essa frase. Cresça e floresça onde encontra-se plantado. Cresça e floresça onde você se encontra plantado ou plantada. O que isso quer dizer? Olha só, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas. Nós devemos usar as nossas ferramentas. Nós devemos ser práticos. Aí eu tenho que usar aquele outro termo assim, ó. Nós temos que ser maleáveis. Ai, meu Deus do céu. Como dói no meu coração ter que dizer isso. Mas faz parte das leis de vida, a gente tem que usar, né? Então, nós temos que ser mais maleável, né? Onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas. Então, se você observar e se compenetrar a natureza de Deus neste laboratório divino, né? Onde você se encontra, se você começar a observar as formigas, observar as árvores, os pássaros, o canto dos pássaros, os rios, a temperatura das pedras, a cor das folhas das árvores, pode ter certeza de que você está a caminho, gradativamente, de certa forma, levantando o véu do princípio das coisas. Depende de nós. Depende só de nós. Agora, é lógico que você não vai ficar conversando igual eu fico. Você não vai ficar conversando com as plantas, com as árvores, com as pedras, com as flores, com os passarinhos em voz alta, porque as pessoas vão te internar no hospício. Mas se me internarem no hospício, é um favor que as pessoas fazem. Eu nasci assim. Agora, com relação a isso, eu vou dizer. Com relação a isso, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não vou mudar essa minha forma de ser. De me compenetrar as coisas. De forma alguma. Eu tenho esse prazer imenso, né?
Olha só, o olhar daquele que pode aprender o modo de agir da natureza apenas vê nos materiais constitutivos do mundo a matéria cósmica primitiva. Olha só para você ver. O olhar daquele que pode aprender o modo de agir da natureza, as formiguinhas, a temperatura da pedra, a beleza das cachoeiras, as cores das flores, das árvores. Olha só para você ver. O olhar daquele que pode aprender o modo de agir da natureza. Apenas vê. Ele apenas vê. Nos materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica primitiva. Simples e una. Simples e una. Nada de burocracia. É você e o fluido cósmico universal. É você e a matéria cósmica primitiva. Diversificada em certas regiões na época do aparecimento destas. Olha só para você ver. A matéria cósmica primitiva, simples e una, só que diversificada em certas regiões na época do aparecimento destas. Você já parou para observar uma coisa? Você pede para alguém carpir ali aquele mato do terreno todo e limpa todinho. Mata tudo, passa Roundup, limpa tudo mais. Então ali havia uma espécie de mato. 2, 3 meses depois nasce um outro tipo de mato totalmente diferente daquele anterior. Por que será, né? Quem semeou ali aquela nova espécie de mato? Então você observa as estações do ano. Cada estação ela proporciona ao elemento uma espécie de nutriente para suprir todas as tuas necessidades evolutivas. Aí eu já procurei dizer de uma forma assim, mais que resumida de princípio, porque abrange tudo. Então observa para você ver, em cada estação do ano, tudo se apresenta de uma forma diferente de outra estação, para suprir as necessidades de todos os seres em processo de evolução. Então, olha só para você ver. Diversificada em certas regiões na época do aparecimento destas. Diversificadas em certas regiões na época do aparecimento desta. Você já observou também que existe países que ele é detentor de determinados elementos que outros países não? É só
as pessoas faziam análises, né? Façam análise para você ver. Procura estudar, né? Principalmente, vamos dizer, não só a geologia, como também a fauna, a flora, né? Que é o lado botânico, as espécies que há num país não há em outro país. Tanto na flora quanto na fauna. Há uma biodiversidade, né? Existe certos animais num país que não existe no outro. Por que será essa biodiversidade? Então, repartida em corpos solidários entre si, enquanto tem vida. E que um dia se desmembram por efeitos da decomposição no receptáculo da extensão. Olha, Galileu foi longe agora, hein? E que um dia se desmembram por efeitos da decomposição no receptáculo da extensão. Ele foi bastante longe agora. Ele mexeu no mineral, no vegetal, no animal, no hominal. No hominal, mas na fase físico, organismo físico, e não na parte espiritual, perispírito e espírito. Ele mexeu mais nessa parte orgânica. Ele mexeu tanto na parte orgânica, quanto também no orgânico e no inorgânico. Ele aqui agora foi bastante longe. Tanto é que na questão de número 6, ele nos esclarece da seguinte forma. Olha o quanto nessa questão anterior ele foi tão profundo no mineral, no vegetal. Ele mexeu na evolução do ser. Essa é a verdade. Que na questão de número 6, ele assim nos diz, olha, há questões que nós mesmos, olha ele reconhecendo, há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não podemos, ou melhor, não poderemos emitir senão opiniões pessoais. Olha o quanto é profundo. Agora, por que ele está dizendo isso? Por causa do nível evolutivo. Porque não adianta a pessoa querer se aventurar onde não é a área dele, porque ele pode se perder, como por exemplo, todo mundo pula, né, de paraquedas, com um paraquedas nas costas. Eu não. Eu vou desafiar a lei da gravidade e eu vou pular sem o paraquedas nas costas. Faz isso para ver o que acontece. Então, é preciso respeito entre todos esses elementos. No entanto, Galileu mesmo está nos confessando aqui. Há questões que nós mesmos, ele dizendo, há questões que nós mesmos espíritos, ele se referindo a ele,
ele está se referindo a ele. Ele não está se referindo a nós. Agora, ele se referindo a ele, dizendo dessa forma aqui, agora imagina, há questões que nós mesmos, ou há questões que eu mesmo, é até vergonhoso, há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, porque Galileu sempre foi amante da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais. Por que que ele aqui está dizendo? Não podemos aprofundar. Não é que ele não pode aprofundar, né? Olha só. Há questões que nós, amantes, há questões que nós, amantes, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar. Então, há questões. Isso equivale a dizer que Galileu, detém conhecimento mais profundo da matéria que ele trata aqui. Mas ele não pode se aprofundar nestas questões, não é porque lhe falta conhecimento, não. Também é. Mas na condição aqui é porque nós não temos capacidade de compreender, de entender a narrativa dele, a explicação dele. Seria a mesma coisa, por exemplo, você descobre uma tribo indígena, né, uma tribo de índio, primitiva lá na selva, né, na Amazonas, e você leva um celular para ela, leva lá para a tribo, e você pega daquele celular para um índio ali primitivo, ele vai pôr na boca, ele vai querer comer o celular, porque ele não sabe o que é aquilo. É natural, observa só para você ver. Nós vamos voltar nessa questão no próximo vídeo ainda. Mas observa só para você ver. Praticamente quase 100% das crianças, elas têm um interesse louco por boneca, por caminhãozinho, essas coisas e tudo. Na minha época era boneca, era caminhãozinho, essas coisas. Hoje em dia é tablet, é iPhone, iPad, é tudo, né? É tudo que é iPad, eles querem essas coisas, celular, essas coisas. Na minha época, era aqueles carrinhos Meu pai fazia carrinho pra gente, era uma tabuinha assim, em cima de uns carretelzinhos, carretel que minha mãe usava as linhas, e a gente ficava empurrando de lá pra cá. Boizinho, vaquinha de chuchu, a gente põe pauzinho no chuchu assim. Você fala assim, nossa, mas que assunto mais besta, né? Faz parte tudo da evolução no laboratório da natureza divina. Só que a gente tem que aprender a enxergar o macro no micro e o micro no macro, vice-versa. Então, observa só para você ver a curiosidade das crianças quando eles pegam um brinquedo. Tem amigos meus assim, né? Que eles falam assim, nossa, mas não... A gente acaba de dar um presente, um brinquedo para fulana, assim, eles quebram tudo, arrancam o braço da boneca, mas não é. O bichinho é tão curioso, faz parte da evolução deles, tá certo eles, que eles não se contentam com o que tá por fora ali naquele boneco.
Eles querem ver como o boneco por dentro é constituído. Porque o externo eles já conhecem, então eles querem conhecer o lado interno. E como eles quebram e não vê nada, depois eles não conseguem consertar. E depois quem paga o pato são os pais que compraram o presente, ou os avós, ou os tios, os padrinhos. E é sempre assim, né? É desse jeito. Mas é gratificante, né? Pode ser que ali esteja nascendo um cientista, um gênio, um Albert Einstein, quem sabe? Por isso a criança quebra tudo que ele vê. Ele quebra o boneco inteiro, desmonta inteiro o celular, sabe? Ele quebra, é aquela criança que quebra tudo. Lá vem o quebra tudo. Mas não é que lá vem o quebra tudo, lá vem o gênio, lá vem o sábio, né? Lá vem o futuro gênio, lá vem o futuro cientista reencarnado aqui na Terra. Então, esse espírito de pesquisa, o indivíduo já traz desde criança de outras existências, já traz dentro dele. Só de você bater o olho, você já percebe se o indivíduo é ou se não é quem a gente imagina. Vamos para o próximo vídeo.